E aí tropa, tudo bem com vocês? Hoje iremos trazer o vídeo dos palpites para o dia 16 de janeiro de 2022. Para a gente começar o vídeo já com o pé direito, deixa o seu like que você motiva a gente a trazer mais e mais vídeos de palpites aqui no canal. No domingão aqui teve uma dificuldade grande para a gente achar grandes jogos com grandes oportunidades. Encontrei essas 3 oportunidades aqui. A mais fácil de encontrar foi do Real Madrid contra o Atlético Bilbao. Eu já tinha um palpite pronto já desde o jogo contra o Barcelona. Já os demais aqui eu tive que procurar e encontrei algumas oportunidades interessantes e vamos tirar proveito disso. Primeiro jogo, Anderlecht versus Stade Liège. Clássico aqui belga. A classificação dessas equipes aqui, o Anderlecht está em terceiro lugar aqui, tá brigando aí pelo título do campeonato belga, enquanto o Stade Liège aqui tá na meia zona aqui, tá na disputa aí pelo rebaixamento, porém tem 2 jogos a menos aí e consequentemente se vencer o Anderlecht pode dar uma distanciada aqui da zona de rebaixamento. O resto dessas equipes, como vocês podem ver, o Anderlecht vem nos últimos 5 jogos dentro de casa, 5 vitórias e vitórias com mais de um gol. E o Stade Liège vem com 1 vitória e 3 derrotas. Em compensação, nos últimos 5 jogos saíram 5 ambas marcam e 5 jogos para o over 2,5. Nos confrontos diretos, o Anderlecht nos últimos 5 jogos contra o Stade Liège, 3 deles saíram over 2,5, como vocês podem ver aqui. Em relação aos desfalques, só tem um aqui do Anderlecht que está em dúvida, a lesão no joelho, enquanto o Stade Liège está com possivelmente 5 desfalques e 3 desses desfalques aí já são certos que não vão jogar. A odd para back para o Anderlecht está pagando 1,40 e para o Stade Liège ganhar essa partida está pagando 7. E pelo que a gente analisou, pelo que a gente viu e pelo race e os confrontos diretos entre essas duas equipes, o nosso palpite para esse jogo vai ser over 2,5, pagando 1,57 na Bet365. Segundo jogo, Famalicão versus Paços de Ferreira. A classificação dessas equipes, o Famalicão está em 15º colocado, tá aí beirando a zona de rebaixamento aí do Campeonato Português, enquanto o Paços de Ferreira tá com alguns pontos distanciados, né? Tá 2 pontos distanciados da zona de rebaixamento, mas ainda tem chances claras de ir para essa zona de rebaixamento caso perca para o Famalicão. E o Famalicão aqui tá tentando se distanciar. Para vocês que não sabem, o Famalicão teve campanhas positivas nas temporadas passadas, mas nesse momento aqui está disputando para não cair no Campeonato Português. O race aqui do Famalicão em casa, nas últimas 5 partidas, 3 derrotas, e teve um jogo de Copa aqui contra o Portimonense que perdeu também, e teve uma vitória sobre o Belenenses e um empate contra o Vizela. 2 equipes fraquíssimas do Campeonato Português. O Famalicão está fazendo uma campanha digna de um time que tem chances claras de ser rebaixado. E o Paços de Ferreira, nos últimos 5 jogos, tem uma campanha distinta, parecida com a do Famalicão, fora de casa. 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Teve 2 derrotas aí para o Benfica, uma de 4-1 e outra de 2-0. Os confrontos diretos entre essas duas equipes, 2 jogos under 2,5 e 1 jogo over 2,5. Em relação aos desfalques, 2 desfalques aqui para cada que não vão jogar. O Denilson aqui, brasileiro do Paços de Ferreira, tá fora por causa do cartão vermelho. Então, são desfalques aí que não vão fazer tanta diferença assim. Pelo menos o Denilson, né, que já que é titular, pode fazer uma diferença se ele estivesse presente no time do Paços de Ferreira. Mas em relação ao Famalicão, são jogadores aí que não estão tendo tanta continuidade, então não vai fazer tanta diferença assim. Praticamente as duas equipes vão tocar a maioria dos seus jogadores presentes aí para esse jogo. A odd back na Bet365, o Famalicão está pagando 2 e para o Paços de Ferreira pagando 4. Mas claro que eu não vou entrar em back nessa partida, não tem sentido. 2 equipes que estão fazendo campanhas horrorosas. E o nosso palpite para esse jogo vai ser under 2,5, pagando 1,70 na Bet365. Terceiro palpite, o melhor palpite dessa grade de jogos aqui que a gente analisou hoje. Real Madrid versus Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao eliminou o Atlético de Madrid de virada na quinta-feira e chegou à final aí da Supercopa da Espanha. E pela tabela aqui,
o Barcelona enfrentou o Real Madrid. O Real Madrid conseguiu a vaga na final na prorrogação com um gol de Valverde e se classificou para a final enfrentando o Athletic de Bilbao. E o jogo do Real Madrid contra o Barcelona foi um jogaço. O Barcelona nem parecia aquela equipe do início de temporada que estava jogando muito mal, estava errando muito, tomando gols bobos. Nesse jogo aqui foi um jogo muito interessante, um jogo muito bom para assistir. Infelizmente, a gente fez a entrada para Beck Real Madrid e a gente tomou os gols aos 80 minutos e a gente não conseguiu acertar essa entrada. O race aqui dessas equipes, como vocês podem ver, o Real Madrid, nas últimas 5 partidas, 5 delas dentro de casa, o Real Madrid conseguiu 4 vitórias e um empate, enquanto o Athletic de Bilbao, nas últimas 5 partidas, 3 vitórias e 2 empates. São duas equipes que estão fazendo campanhas até interessantes aqui. Vocês podem ver que eles ganharam do Atlético de Madrid 2-1 de virada. O time do Atlético de Bilbao aí conseguiu uma virada sensacional nos minutos finais. E os confrontos diretos entre essas duas equipes, 3 vitórias do Real Madrid, 1 empate e apenas 1 vitória do Atlético de Bilbao. Tudo favorece ao Real Madrid. Tem grande chance aí de conseguir essa taça aí para o time merengue. A partida vai ser realizada no estádio King Abdul Sport City e o árbitro vai ser o Grado, árbitro espanhol aí. Há uma possibilidade também de ser um jogo muito bom para cartões, tem que ficar ligado aí nessa questão. Em relação aos desfalques, Bale não conta mais, praticamente não tem continuidade no Real Madrid, é o cara que só foca no golfe hoje. Carvajal sentiu aí um mal-estar e o Dias aqui sofreu uma lesão muscular e o Alaba aqui está em dúvida se ele vai jogar essa final ou não. Ele teve uma lesão muscular aí recentemente. E enquanto aqui para o Athletic de Bilbao tem alguns desfalques aqui que não são tão importantes assim, são jogadores reservas e não vai fazer tanta diferença no time titular. Já no Real Madrid aqui tem 2 desfalques aqui que tem um peso considerável, que é o Carvajal, lateral direito, e o Alaba, zagueiro aí. Antigamente ele era lateral esquerdo, agora ele é zagueiro e tem fazendo uma boa temporada aí, vem contribuindo muito na defesa do Real Madrid e é um desfoque importante aqui. E no momento, no lugar dele, foi colocado o Nacho, zagueiro espanhol, para substituir o Alaba. Ao meu ver, vai ser um jogo na qual o Real Madrid vai tomar as decisões da partida, vai ter a posse do jogo, enquanto o Athletic de Bilbao vai jogar recuado, retrancado e ao mesmo tempo vai focar no contra-ataque e tentar ver alguma lacuna, algum defeito, algum espaço no time do Real Madrid para tentar contra-atacar e fazer o gol e tentar segurar o placar para conseguir conquistar a Supercopa da Espanha. E como vocês podem ver aqui na Bet365, o Beck Real Madrid está pagando 1,72, enquanto para o Athletic de Bilbao está pagando 4,50. Para mim são odds bem de acordo. Talvez se o Real Madrid não tivesse esses 2 desfalques aqui, o Alaba e o Carvajal, consequentemente estaria a odd para 1,60 a 1,55 e a odd do Athletic Bilbao poderia estar 5 ou 5,50. Então as odds estão de acordo, é uma odd aqui fixa, tá bem interessante aqui. E o nosso palpite para esse jogo, pelo momento o Real Madrid, pela fase, a nossa entrada vai ser Beck Real Madrid, pagando 1,72 na Bet365. E aí pessoal, gostaram dos palpites? Comenta aí embaixo nos comentários o que você achou, o que é que precisa melhorar. Deixa o seu comentário aí que isso ajuda muito a gente ter a ideia de como os nossos inscritos aqui estão achando dos nossos palpites. Vou deixar os links das nossas redes sociais aqui abaixo. No nosso Instagram a gente deixa você bem informado sobre quando vai ter vídeo, quando não vai ter e algumas notícias aí sobre o futebol e o trade esportivo. Vou deixar aqui para vocês algumas playlists sobre o trade esportivo, sobre a Bet365, sobre a Bet365, sobre algumas estratégias que eu utilizo aqui nos jogos ao vivo e pré-live. Talvez algumas dessas estratégias aqui vocês podem utilizar nesse jogo aí do Real Madrid e Athletic Bilbao. É só isso mesmo pessoal, valeu, fui!